Como interpretar João, capítulo de número 3 e verso 16 em Libras, de forma prática e objetiva. É o que você vai aprender na aula de hoje. Fica com a gente aqui. Mas antes, já quero aproveitar para você compartilhar essa aula, que muitas pessoas têm dificuldade de interpretar textos bíblicos ou pregações. Então quero que você compartilhe para mais pessoas serem abençoadas e impactadas com essa aula. Tem uma setinha aqui como se fosse um aviãozinho. Clica nele, compartilhe com mais pessoas. Muito bem, João capítulo 3, verso 16. Como a gente faz ele em Libras? Primeiro a gente precisa aprender o sinal de João. O sinal de João você vai fazer com a forma da mão assim, ó. Essa é a forma da mão, certo? Como se fosse um I, pequenininho. E aí você faz no coração a letra J. Esse aqui, João. Por quê? João é considerado discípulo do amor, que é aqui no coração, certo? Ó. A Edileia perguntou se vai ficar gravado, vai ficar aqui no nosso perfil, tá? João. Aí como que se faz capítulo? Capítulo assim, ó. Capítulo é o número maior que vai aparecer na Bíblia, bem grandão, capítulo. E versículo bem pequenininho assim. Então, ó, João, capítulo 3, certo? E o versículo 16. Então, você faz 1 e o 6. Ou você pode fazer 1 e o 6. Legal, né? Bem fácil, né? Então, copia aí, tá? Ó, João, capítulo 3, versículo 16. Ou versículo 16. Muito bem. Então, como que é o versículo, né, de João, no capítulo 3 e verso 16? Fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual que é a ideia, né, da sinalização que a gente vai fazer? A gente precisa colocar aqui a ideia de pessoas, no sentido do mundo, né? Que quando fala que Deus amou o mundo, nós precisamos estar organizando visualmente a nossa sinalização. E como a gente faz essa organização? Primeiro a gente coloca o mundo aqui, certo? A gente coloca o mundo, a gente vai fazer no sentido de planeta Terra, tá? Primeiro, você faz, ó, mundo, ó. Mundo, ok? Ó, primeiro a gente faz, ó, planeta Terra, a gente faz o mundo e coloca pessoas aqui, ó. Sinal de pessoa, você pode fazer em P, assim, ó, em P, ou, ó, em P, ó. Beleza? Então você colocou aqui desse lado, ó, mundo. Aí você faz, ó, pessoas, aqui, ó, tá tudo aqui, certo? Então a gente organizou e a gente está sinalizando isso. Então a gente não, normalmente, tem várias escolhas, mas a gente não vai começar porque Deus amou o mundo. A gente não vai fazer isso porque vai ficar um português sinalizado, não vai ficar visualmente surdo compreender. Então a gente colocou o mundo aqui, ó, pessoas. Então aqui tá o mundo, certo? E aí você aponta para Deus, você faz o sinal de Deus, ó, faz Deus, forma da mão assim, ó, em D, levanta o indicador, Deus. Então você já colocou Deus, colocou o mundo, colocou Deus aqui. Percebe que o mundo está desse lado, as pessoas estão aqui, e aqui a gente colocou Deus. Então, ó, então a gente colocou Deus, a gente coloca Deus olhando, ó, o sinal de ver, ó, de ver. Então você coloca assim, ó, Deus olhando o mundo. E aí você faz que Deus amou. Então aí você pode fazer o sinal de amor, ó. Tem pessoas que podem fazer assim, né, de uma forma simbólica, que é o sinal I love you, né? É a letra I, a letra L, tá vendo? E o Y. Então são 3 letras aí que formam I love you. Então você pode fazer que Deus, ó, amou o mundo, você pode fazer assim. Ou que Deus amou o mundo, ou que Deus, ele estava vendo, ele ficou totalmente satisfeito e amou o mundo, certo? Então, essa a forma de fazer. A Sidneia perguntou como que diz onipotente, onipresente, onisciente, se tem sinal. A gente explicou lá no nosso canal do YouTube, tem esse vídeo, tá? Ô Sidneia, você pode colocar lá Libras A2, tá? E você vai ver onipotente, onisciente, onipresente, a gente explica todo o conceito de forma teológica, bíblica, você consegue fazer, beleza? Então, Deus amou o mundo. E aí quando fala de tal maneira, esse tal maneira é algo que a gente não consegue, aí não tem uma expressão que a gente consiga dimensionar isso. É tal maneira, é muito amor. Então a ênfase você vai dar através das expressões. Então as expressões faciais vai ser um intensificador. Você vai intensificar aquilo que você está querendo dizer em língua de sinais. Então, ó, porque Deus amou o mundo. Quando você está falando que ele amou, você pode amou demais, ou muito amor, ou amor,
amou demais o mundo, certo? Então é isso, essa ideia que você vai passando aí, que ele amou demais o mundo. Então você não vai falar porque Deus amou o mundo, você não vai fazer isso. Visualmente, não é essa estrutura que o surdo vai compreender, tá? Então, visualmente é mais fácil você colocar o mundo, colocar as pessoas, colocar a humanidade, né, aqui, desse lado. E aí você organiza o espaço, colocando Deus aqui, vendo eles, e Deus amando o mundo. Isso aí fica muito mais visual, muito mais fácil do surdo compreender a mensagem. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele fala assim, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como que a gente faz aí que deu o seu Filho? Você pode aí fazer no sentido de sinal de Deus e fazer o sinal de dar, que ele deu o seu Filho, que ele deu o seu Filho. Você pode fazer isso, tá? Só que visualmente você tem que compreender e tentar passar essa mensagem de como que é esse dar, como que foi esse dar. E esse dar aí, quando fala que Deus deu o seu Filho unigênito, foi no sentido de que Jesus veio à Terra. Então, ó, Jesus, certo? Então você faz, ó, Jesus, Filho de Deus, ó. Jesus, Filho de Deus. Então você fazendo, ó, Jesus, Filho de Deus, a gente já consegue compreender que esse aqui é Filho de Deus. E aí você pode fazer esse sinal aqui, ó, Deus, ó, o sinal de Deus, e essa é a forma número 1, dedo 1, vamos falar, um classificador, né, membro superior. Então colocou Deus, faz assim, ó, que ele saiu para vir para a terra, ó. Então, ó, Jesus, Filho de Deus, ele, ó, saiu para vir para onde? Na terra. Por quê? Como que eu sei que ele veio na terra? Porque a gente já colocou o mundo aqui, a gente já colocou as pessoas aqui, a gente já colocou a humanidade aqui. Então, visualmente fica fácil de você compreender o que está sendo falado, tá? Então, Jesus, Filho de Deus, ele veio aqui, ou seja, e aí você pode até fazer, então Deus deu, né? Então, Deus deu, você pode até utilizar dando essa ênfase, que Deus deu o seu único filho, né? Seu único filho, você pode utilizar aqui. E aí qual que é a ideia? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual que é a ideia aqui? Aí a ideia é no sentido do processo anafórico, é a sua posição que você vai ver. Então aqui, ó, você não colocou o mundo aqui? Então o mundo virou, né? As pessoas viraram, né? Para ver Jesus, ó. Aí você pode fazer até o sinal de Jesus e depois o classificador, né? Faz Jesus, ele vindo, obedece, acredita e aceita. Então você faz, ó, obedece, acredita e aceita. O que que acontece? Quando as pessoas que crêem em Jesus não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Então você fala, obedece, acredita e aceita em quem? Em Jesus que está aqui, certo? Você põe assim, ó, morrer nunca. Morrer nunca. Vai ter a vida eterna ou a vida eterna. E aí a gente conclui o versículo em Libras de João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a gente consegue sinalizar isso de uma maneira totalmente clara e objetiva. Então como que ficaria aí esse versículo que a gente treinou e estudou aqui nessa aula? Vamos lá, hein? Você pode copiar porque faz parte da sua assimilação. Você vai conseguir assimilar de uma maneira mais fácil, mais clara, beleza? Então vamos lá, hein? Vamos lá, ó. Percebe como que visualmente fica mais fácil quando a gente vai organizando? Então a organização do espaço, colocando o mundo aqui, colocando Deus aqui, depois Jesus saindo daqui, o mundo olhando para Jesus, essa organização do espaço fica muito fácil do surdo compreender a mensagem que você está querendo passar, aquilo que você está querendo
passar, certo? E aí, você gostou desse tipo de conteúdo? Se você gostou, não esqueça de você curtir aqui, de você comentar, de você compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo para tornar a sua igreja acessível em Libras. E se você está participando dessa aula aqui e quer aprender mais sobre Libras no contexto religioso cristão, para ser fluente em Libras, tornando a sua igreja acessível, é importante você colocar aqui a palavra evento 26. Evento 26, e você vai participar da Semana da Bíblia em Libras, que é o maior evento de Libras no contexto religioso cristão do Brasil, de forma totalmente online e gratuita para você. Você coloca aqui evento 26 e a gente vai enviar para você o link para você participar desse evento tão maravilhoso que está acontecendo nessa semana. Um grandíssimo abraço, até a próxima, Deus abençoe, valeu!